Descubra agora as principais mudanças e novidades no beta de Dofus 3. Primeiras mudanças que a gente pode checar no beta é justamente um pouco da parte de user experience aqui das interfaces, velho. Tem essas moldurinhas agora que tem um verde mais parecido com aquele primeiro verde raiz do Dofus 2.0 quando saiu lá 10 anos atrás. E os botões também. O inventário também ficou bem bonito, ó. O contraste ficou mais legal, né, da parte do fundo pro nosso personagem, o símbolo da classe atrás dele. E principalmente os contornos aqui, ó. A gente também teve a adição de 3 conjuntos com itens completamente inéditos pro level 200. E o primeiro conjunto que eu vou mostrar pra vocês é o conjunto do Dark Vlad, que é composto por amuleto, cinto e espada, velho. E se liga como funciona essa espada aqui. Ela é um item muito diferente, é uma arma muito diferente, porque além de causar danos quando você bate, ela também empurra. E esse é um conjunto de inteligência, bônus de conjunto, ele dá inteligência, PA, 66 de resistência a fogo, 12 de fuga e 30 de dano empurrão. Mas os itens em si, separadamente, a espada dá muito status de fogo. Ele também vai te dar fraqueza à água, tanto fixa quanto em porcentagem. Vai dar dano empurrão, resistência a fogo, então é um conjunto que te deixa com muita resistência a fogo. Tem uma quantidade boa ali de crítico, inteligência, pontos de vida e até mesmo o dano fogo e o dano empurrão é muito alto no conjunto, se você somar os três aqui, ó. Vamos colocar para acumular os bônus, e essa daqui é a quantidade máxima, tendo em base o conjunto magiado receita, por exemplo. Mas vai dar 120 de danos empurrão, 66 de resistência fixa a fogo, 9% de fraqueza à água e 33 de fraqueza à água também. Mas aí ele dá 33% de resistência a fogo, isso é só os 3 itens, tá? 9% de resistência à terra, 9% neutra, 48 de dano fogo, 2 APs, né? Um do amuleto e outro por usar o conjunto de maneira completa, 15 de críticos, 90 em sabedoria, 291 de inteligência e 1150 em vitalidade. Então é um conjunto muito bom, aqui é só o bônus por equipar as 3 partes, né? Aqui tem o bônus para 2 partes, só tiro o PA. Eu só coloquei o mascote e todos os meus pontos de inteligência. O boneco tá scrollado em inteligência com todos os pontos em int e o montascote para dar o status que precisava para equipar os itens. E olha o dano da arma, sem perícia, sem nada, sem nenhum buff. Olha isso aqui, ó. De 613 a 860. Lembrando que tá sem equipamento, tá? E aí aqui a gente pode ver os danos, ó. 666 de dano, mais 126 de dano empurrão. O conjunto da Mamayuto, se liga. É composto por bandana da Mamayuto, rolo da Mamayuto e, por último, mais ou menos importante, o escudo de Mamayuto. É um escudo de força, né? Como eu disse na tier list dos escudos, faltava um escudo 100% de força. Aqui está ele, e o escudo dá nada mais, nada menos que o bônus de 1 ponto de movimento. E o melhor de tudo, ele não tem condição para ser equipado. Então você pode usar esse escudo a qualquer momento e ele dá PM, rapaziada. Isso é muito, muito, muito forte. E para quem quer fazer build econômica, é uma grande opção. Além disso, vamos ver os bônus aqui dessa brincadeira. Ele, né, usando 3 partes aqui, o bônus de 3 partes, força, PA, cura, resistência neutra e 30 de dano empurrão, também conjunto de dano empurrão. 2 partes é tudo menos o PA, e o bônus, né, acumulado do conjunto, 1100 de vida, 300 de força, 120 de sabedoria, 8 de crítico, PA, PM, tira 1 de alcance, 27 de danos neutro e danos terra, 65 de curas, é um conjunto feito para iniripsas de terra dano empurrão, tá? Também deve funcionar bem pro EK Flip. O martelo vai empurrar por uma casa só, mas o dano ainda assim também é bem interessante. Vale dizer que o custo de PA desse martelo é 5 PAs, ele tem um dano terra primário e um dano secundário de roubo de vida neutro. Então ele tem roubo de vida, dano empurrão e um dano relativamente alto aqui para você poder acertar o seu adversário. Lembrando também que, né, de novo, é uma situação em que só distribui os pontos de característica pro personagem poder equipar os itens, porque tem condição de maior que 999 de força no personagem para equipar a arma. Conjunto do Capitão Schaffer. A gente vai ter um conjunto composto por adaga, cinto e bota. É um conjunto que vai dar inteligência, chance e agilidade. Conjunto multi-elementar e também tem suas peculiaridades nesse conjunto. Vamos ver os bônus dele aqui agora, ó. Equipando os 3 equipamentos, você vai ganhar um bônus de 30 em inteligência, chance e agilidade, 1 ponto de ação, 15 nos 3 danos, 10 de fuga e 10 de esquiva perda de PM. No acumulado, você vai ter um total de 1100 de vida, 170 nos 3 elementos, 110 de sabedoria, PA, PM, alcance e invocação, 60 de dano fogo, 30 de dano água, 45 de dano ar, 50 de prospecção, 1200 de iniciativa, 14% das 3 resistências, 34 de fuga e 34 de esquiva perda de PM. E assim como os outros 2 conjuntos que também possuem armas, as adagas desse conjunto também têm um funcionamento interessante. É uma adaga que vai custar 3 pontos de ação, pode ser usado 2 vezes por turno. Ela vai ter danos fogo, ar e roubo de vida na água.
E além disso, ela também vai ter o roubo de 1 ponto de movimento. Isso mesmo, roubo de 1 PM. Você tem a chance de tirar 1 PM do adversário, e quando bem sucedido nesse roubo de 1 PM, o seu personagem ainda vai pegar o PM e você vai poder andar 1 PM a mais. Bom, a gente já pode ver a receita dos itens, recursos de monstros que já existem no jogo, e tem o recurso especial do monstro em questão, como por exemplo, vai ter o osso do Capitão Schaffer para fazer os itens que fazem parte desse conjunto, torta de carne, eu acho, alguma coisa desse sentido, da Mama Yuto. Então, e os outros recursos aqui, ó, são itens de Torquelônia, Anerrais, coisa de Cabal, coisa de Belladonna também, ó, da Belladonna do Calabouço, Pepita e Extrato Astral. A gente também tem itens de monstros que já existem, por exemplo, Guerra, Solar, enfim, né, monstros de fogo que fazem jus aqui, até a própria Elmina vai estar aqui. E, obviamente, a mecha inflamejada, sei lá, alguma coisa assim, mecha flamejante do Dark Vlad. Então, são 3 recursos de monstros especiais que não existem no jogo. O Dark Vlad, a Mama Yuto e o Capitão Schaffer, eles existem no jogo na forma de missão. Como, por exemplo, o Dark Vlad, ele era o detentor do Dofus Esmeralda por muitos anos. Inclusive, lá nas antigas 1.29 você podia dropar o Dofus Esmeralda derrotando o Dark Vlad. E há algum tempo você fazia a missão do Dofus Esmeralda ganhando o Dark Vlad para pegar o Dofus. Ele passou o seu legado para Elmina. Então a missão do Dofus Esmeralda acho que ainda tem o combate com ele, mas é só o combate final. E boa parte da história é com a Elmina, tem até a carta que ele escreve para ela. E ele deixa uma historinha do tipo... Inclusive essa imagem eu retirei do meu vídeo de tutorial de como pegar o Dofus Esmeralda. Se você quer pegar esse vídeo, esse tutorial, enfim. Tem o vídeo no canal, vou deixar aqui no card. Enfim, resolvi seguir os conselhos da Feiticeira Negra e vou atrás das minhas lembranças. É a única maneira de colocar um fim nas visões. Eu quero que você seja a guardiã do meu domínio. Sei que será tão cruel, sanguinária e fria quanto eu. Massacre todos aqueles que ousarem pôr os pés na Floresta Maléfica. Até logo, Pestinha e DV do Dark Vlad. Então, a gente não sabe o paradeiro do Dark Vlad no jogo, depois da missão do Esmeralda ali que você acaba. Enfim, tem essa carta que ele deixou pra Elmina. E era isso, tá ligado? Até agora. A mesma coisa serve pra... A Mama Yuto, ela fica ali... no território dos Diabretes, lá nas planícies de Cânia. Ela tá relacionada com algumas das missões do Dofus Turquesa, se eu não estiver ficando maluco. E ela fica lá, tipo, ela é uma protetora, mãe adotiva dos Diabretes, alguma coisa nesse sentido. E essa daqui é a arte, pelo menos, mais antiga da NPC, talvez ela mude com o Dofus 3. E por último, o Capitão Schaffer. Esse é um monstro que ele está vinculado às missões de alinhamento. Então, assim, são 3 monstros, 3 personagens bem interessantes. Inclusive, ele tá com a adaga na mão aqui, ó. Dá pra ver a adaga, a cuequinha e as botas dele, tá vendo? Então, são 3 monstros aí que a gente conhece do jogo, que fazem parte do jogo há muitos anos, mas que agora vão ter esses conjuntos. E por que eu tô falando isso? Porque, como eu já mostrei pra vocês essas receitas dos equipamentos, acredito eu que esses monstros serão procurados. Eles devem sair na versão de procurado do jogo, isso ainda não foi dito no beta, não tem nenhuma informação sobre isso, que eu tenha visto pelo menos. Mas eu acredito que eles serão procurados, ou alguma luta especial, talvez, como a gente já tenha do Achan, que é o procurado de Cafliperama, e tem o recurso especial que faz o conjunto de Achan lá, que é composto por sabre, capa e bota, eu acho. A gente talvez tenha os conjuntos aqui que já foram revelados, oriundos dos procurados, sendo eles o Capitão Schaffer, o Dark Vlad e a Mama Yuto. Comenta aí o que você acha, se vão ser procurados também ou não, mas esse é meu palpite. E fica aqui também mais uma dica de como ganhar muitos camas, galera. Quando esses itens chegarem nos servidores que já existem, já tem população há muito tempo, vocês vão poder craftar os itens, obviamente vai faltar o recurso especial, mas as pessoas já têm acesso a todos esses recursos aqui, os outros que fazem a receita desses itens. Então, uma dica para fazer camas é colocar esses itens na loja, tá ligado? Você pode craftar o item quando a atualização chegar no jogo, ou dropar esses itens de maneira, tá ligado? Com antecedência para poder craftar os itens quando eles chegarem, para você usar, ou até mesmo para você vender para outros jogadores, ou os recursos de maneira solta, ou o item completamente pronto. É uma forma muito fácil de ganhar muitos camas, porque todo mundo vai querer comprar esses itens novos, porque eles são muito bons, pensando no PVP, endgame, etc. Você já pode se preparar tendo 99% da receita do item no seu inventário, faltando apenas o recurso especial. A gente também tem um item novo de level 200 adicionado ao jogo, que é o martelo, que vai fazer parte do conjunto da baleia. É um conjunto que também é novo, tem a adição de vários conjuntos com itens que já existem no Dofus agora, mas eles juntaram vários desses itens para ter bônus quando usados de maneira conjunta, e esse martelo foi adicionado, é um martelo novo, é um martelo de roubo de vida neutro, e também de danos água e ar. É um martelo interessante, custa 5 pontos de ação, tem o crítico base ali, ele dá muitos status, contempla itens que dão PA ou PM extra, como por exemplo, a bota-leia que dá um PM extra, o Kid Boina que dá PA, a Capalote que dá PA também, e o Sintácio que também dá PA. Então, usando o conjunto de maneira completa, você não ganha PA nem PM, porque cada um dos itens já dá PA ou PM, tirando o martelo. São itens que já existiam, mas agora quando usados de maneira simultânea,
eles vão gerar um bônus que não tinha antes e até mesmo um bônus de PA. Então você tem bônus de status para 2 itens equipados e bônus de PA quando você equipa 3, que é para agilidade, né? Então tem a bota do Triatum, a capa indescritível e uma charraia. Pensando ainda nos equipamentos de Sufóquia, a gente tem agora o conjunto dos profundos ou alguma coisa nesse sentido. É que agora as pessoas não vão poder mais usar 2 cópias desse anel. Lembrando que anéis que fazem parte de conjuntos não podem ser usados em duplicatas. Como antes esse anel não fazia parte de conjunto, era bem comum que as pessoas usassem builds com 2 cópias dele. Agora isso não vai ser mais possível. Mas ainda assim, eu acho que é um buff muito grande, porque se você já era comum usar esse anel junto com esse martelo, e agora só de usar os dois juntos, você vai ganhar 60 de força, 10 de resistência à terra, 15 de fuga e 10 de retirada PA. Então é bem legal e com 3 itens você ganha o PAzinho extra ali do conjunto. E seguindo a mesma lógica de raciocínio, a gente vai ter o conjunto com os bônus de água. São 2 itens que dão PM e não tem mais a limitação para usar esses itens, né? Tá vendo? Não tem limitação nenhuma. Você pode ter 12 PA, 6 PMs à vontade, usando tanto esse amuleto quanto esse anel. Isso era restrito antigamente. Quando você usa 4 objetos, ele tira 3 PMs do seu personagem. Mas não fique preocupado, porque todos os itens desse conjunto dão PM. Se liga, ó. O cinto da PM, a capa da PM, o capacete da PM e a bota, obviamente, da PM, mas também dá o PA extra. O conjunto do Capitão Máquina agora não tá dando mais o PM, porque antes ele dava, se você usasse a capa e o escudo juntos, ganhava um bônus de PM. Agora vai ganhar um bônus de 3% de resistência em todos os elementos. Aqui mesmo a gente tem um conjunto novo, composto por omoplata e a martelinha aqui, a massa clava, sei lá, qualquer coisa desse sentido. E esse daqui é interessante porque ele é mais um conjunto de 2 itens e dá um bônus legal, mano. São 60 de status aqui para um conjunto que é de capacete e arma. Então é aquilo que eu costumo dizer, tem várias builds que já, tipo, podiam fazer essa combinação dos 2 itens e não tinha esse bônus. Que é um dos melhores, porque isso aqui se usa em muita build de força com danos de empurrão. E agora tem o bônus usando os dois juntos, o Lavachado e o Sintácio. Esse aqui também é muito interessante, porque ele vai permitir que um item que era de apenas um elemento seja usado em builds de outros elementos. Como assim? Se liga, ó. Esse capacete, o capacete de Munra, ele só dá agilidade. Assim como essa capa, a Ancapa, só dá força. Mas quando você usar os dois juntos, você vai ter um bônus de força e agilidade. Então se você usa o capacete para uma build de força, por exemplo, você vai ganhar status força. Ou se você usa a capa para uma build de age, você vai ganhar status age, tá ligado? E usando os 3 itens juntos, né? O machado ele dá os 2 status, força e agilidade, que é super popular em diversas builds, dá muito dano, tem roubo de vida, dano neutro muito alto, enfim, inteligência e chance. Aí teria o Anel Urel, que é um anel de inteligência, isso também pode ser até um nerf, porque muitas builds usavam 2 anéis desse na build, e agora não pode mais usar 2 anéis desse no personagem, justamente porque agora esse anel faz parte de conjunto, e anéis que fazem parte de conjunto não podem ser equipados em duplicata, assim como eu falei ali no outro conjunto, enfim. E também tem a tanga do Rizeko. A tanque do Rizeko é um item só de chance, o anel é um item só de inteligência, usando eles juntos você vai ter os bônus de status. Então são os itens que dão potência para build multi-elementar, potência e crítico, então sei lá, isso vai combinar com Estrígido, por exemplo, até o Non-Dome da vida, é bem interessante porque a quantidade de crítico é muito alta, a quantidade de iniciativa desse escudo é muito alta, então para jogar 1 contra 1, por exemplo, vai ser muito interessante. Então é uma possibilidade bem bacana aqui, sem contar que esse anel ele dá PA, vai dizer que tem a limitação lá de PA, 12 PAs ou 6 PM você tem que ter no máximo. Também existem novos conjuntos para personagens entre level 190 e 199, é mais um conjunto interessante, quando você usa você não tem o bônus de PA, mas se você coloca para acumular os bônus aqui e ver a brincadeira, aí sim você vai ter o bônus ali de 2 PAs e o PM, obviamente que a gente tá pensando na bota, né? Esse aqui talvez seja um dos meus favoritos, por quê? Porque ele tem 2 itens muito bons para builds monoelementais level 190 a mais. Tá ligado? É o Kim, que é um item full força, e as sandálias do Kimbo, que é um item full chance. Mas agora usando os dois juntos, você vai ter um bônus de 1 ponto de movimento e os status que faltam nesses equipamentos. Por exemplo, a bota só dá chance. Então usando junto com o capacete, ela vai dar, é como se ela estivesse dando chance e força, tá vendo? E o capacete que só dá força, usando junto com a bota, é como se ele desse a força e a chance graças ao bônus de conjunto. Lembrando que eu já fiz uma tier list dos escudos, mostrando quais eu considero muito bons e quais não. E também tem um vídeo te ensinando a ganhar muitos camas graças às mudanças que vão acontecer com esses escudos. Procura aí no canal, eu vou até deixar um deles aqui no card pra você, mas procura no canal porque vai te ajudar bastante. Enfim, o escudo alveolado sofreu novas mudanças no beta, faz parte de um conjunto, o conjunto do apicultor. Para finalizar esses bônus de conjuntos, a gente vai ter o novo conjunto do Frigostiano Curioso, lembrando que esses aqui são itens level 190 menos. Nós também tivemos algumas modificações em equipamentos level low, e para você que vai começar a jogar do zero, se liga nessas mudanças aqui. A primeira delas é de uma das melhores capas do jogo inteiro, que é o Manto de Tofu Louco.
Ele havia tomado um super nerf com o beta, e agora esse nerf mudou. Quando você usar essa capa, seu personagem vai perder 1 ponto de ação. Em contrapartida, ele vai ganhar 2 pontos de movimento, e você pode suprir esse PA negativo com outros itens que dão ponto de ação. Como, por exemplo, o próprio amuleto do Kama Sutra, que é um amuleto que não tem limitação aqui, não tem condição para ser usado, apenas tem que estar no level ali, e você já ganha um PAzinho. Outro item que não tem mais condição para ser equipado agora e que também dá PA é a Arbra Capa. Ela dá vitalidade de PA e ela tira status. Ela tira uma quantidade grande de status, tá? Ela vai de menos 300 a menos 1 no status que você tiver ali, mas você pode magiar essa capa deixando ela toda menos 1, 1 e 30. Esse mage é possível e aí você usa uma capa de PA ali, ok. A gente também vai ter a capa do Galo Velho, que também tem uma limitação máxima, que seu personagem vai ter que ter no máximo 8 pontos de ação para usar essa capa. A capa Fulgurante, seu personagem agora tem que ter menos de 10 PAs para poder usar essa capa. O Abra Casca, o Abra Capacete, teve modificações e agora o personagem pode ter no máximo 8 pontos de ação para usar esse capacete, que também dá um PA de bônus, tá ligado? Então é ok. Tem as limitações para deixar o rush inicial um pouco mais difícil para alguns jogadores, um pouco mais cadenciado, mas é para funcionar também, já que no máximo seu personagem pode jogar com 12 pontos de ação e 6 de movimento, pensando no último level do jogo, level 200, nada mais justo do que ele ter essas limitações aqui para alguns equipamentos nos levels mais baixos, como 30 e 50, tá ligado? E outro capacete muito popular, que é o Cara Chapéu, um capacete do level 60 que dá ponto de ação, agora pode ser usado por personagens que tenham no máximo 11 pontos de ação. Vários outros itens, escudos e conjuntos para levels médios, baixos e intermediários também foram criados, mas eu acredito que esses aqui são os mais relevantes e, bom, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita para fazer camas com esses equipamentos novos aí, porque vai dar para ganhar muitos camas com isso. E deixa um comentário também. Obrigado que assistiu até aqui. Tamo junto, é nóis, valeu, falou, fui!